Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. A paz do Senhor para os irmãos. Estamos gratos a Deus por mais esta oportunidade maravilhosa, né, que Ele nos concede de estarmos aqui mais uma vez. Para mais uma vez estudarmos aqui em mais uma lição maravilhosa. Nesta lição maravilhosa, a quinta lição, né, da nossa revista, que fala da segunda mulher. A segunda mulher que é citada aqui como uma personagem bíblica exemplar, que nos traz muitas lições de vida, que é Ruth. Aí observando aqui, ó, foram escolhidos aqui 13 personagens bíblicos. 8 homens e 5 mulheres. 8 homens e 5 mulheres. Aí tem aqui Raabe, tem Ruth, tem Abigail, tem Ana, né? Aí eu pensando, se essa 5 fosse escolhido 5 mulheres pela Igreja Católica para ser uma das mulheres exemplar, vamos ver agora, quem seria a primeira que seria colocado aqui? Mostra quem seria a primeira. Não, quem é endeusada lá? Quem é endeusada por eles? É Maria? Não é Maria? Se fosse uma lição dessa elaborada por teólogos deles já católicos, seria Maria a primeira, né? Seria Maria, mas veja que ela aqui não entrou. Ela aqui não entrou, né? Aí Ruth, ela foi a segunda mulher que citada pelo nosso comentarista aqui na lição, que nos traz grandes exemplos, grandes lições. Portanto, que você possa aqui, que nós possamos analisarmos a sua vida, olhar as lições que tem dado e nem somente olhar e deixar passar. Temos que absorver tudo, né, meu irmão? Temos que absorver tudo que aprendemos, as lições de vida, os exemplos que nós estudamos nesses personagens bíblicos, temos que tomar para nós, colocarmos em prática. Porque se eu aprender, né, meu irmão? Qual é o nome do irmão? Irmão Elias, está nos visitando hoje aqui, né? Fazendo uma visita, tá vendo? Então, seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo aqui. E não está em outro lugar, né? Está aqui na casa do Senhor, nosso irmão Elias. Então, que seja bem-vindo aqui, que receba um abraço da igreja. E o principal, o irmão já recebeu, do Espírito Santo de Deus, né? Aí então estamos aqui analisando, estudando esta mulher, que tem aqui como texto áureo, que diz assim, ó, disse porém Ruth, não me extingues, que te deixe me afastar de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. Ruth dizendo para sua sogra, aonde quer que tu fores, irei eu. Por onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, pousarei eu. E o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Que frase bonita, né? Que frase maravilhosa de Ruth, quando ela se expressou para sua sogra.
Noemi e falou essas palavras bonitas, mostrando um gesto de carinho, de amor, de dedicação muito grande com a sua sogra. Quando Ruth fala essas palavras para sua sogra, Noemi, Ruth está colocando agora um grande peso. Está colocando agora, Ruth, uma responsabilidade muito grande nas mãos da sua sogra, meu. Olha o tamanho da responsabilidade agora que Ruth coloca nas mãos da sua sogra. Olha a primeira. Por onde queres que tu fores, irei eu. Olha agora, pense direitinho, parou para pensar? Que responsabilidade tremenda Ruth coloca das mãos de sua sogra Noemi. Ruth chega e diz para Noemi, por onde quer que tu fores, irei eu. Olha agora, Noemi responsável agora, para sogra ir para lugar bom. Se Noemi tomasse dali por diante uma direção errada, Ruth também errava, ele ia errar também. Ruth coloca agora a responsabilidade nas mãos de Noemi. Por onde é que tu fores, irei eu, né, pastor Manuel? Olha que responsabilidade tremenda. Muito séria. Aonde tu for, minha sogra, irei eu. A sogra agora tinha por compromisso, por obrigação, de só ir e tomar decisões certas. Porque Ruth estava se espelhando. Estragava tudo, porque a Ruth, a sua nora, estava seguindo ela. Né? Estava seguindo ela. E onde quer que tu pousares à noite, eu pousarei também. Ó. Tudo isso é responsabilidade. Que sem perceber, Ruth colocou sobre a sua sogra. Noemi, né? E a responsabilidade maior agora é essa última. A maior responsabilidade, que sem ela perceber, ela colocou nas mãos da sua sogra. E o teu povo será o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. Olha, que responsabilidade tremenda. Ruth agora, sem perceber, jogou nas mãos da sogra. E o teu Deus será o meu Deus. O Deus que Noemi seguisse, Ruth ia seguir. O Deus que Noemi adorasse, Ruth ia adorar. Olha que responsabilidade tremenda, né? O teu Deus será o meu Deus. Mas graças a Deus que o Deus que Noemi servia era o mesmo Deus que nós servimos, né? É o Deus poderoso e ela serviu ao Deus eterno. A origem de Ruth. A origem de Ruth. Ruth é uma mulher moabita. Ruth desempenhou um papel importante e positivo no relato bíblico. Moabe e Israel eram inimigos, porque o rei Eglon invadiu e subjugou grande parte do território de Israel durante 18 anos. Depois disso, Moabe foi subjugado por Israel por 80 anos. Essa rivalidade não impediu Ruth de se converter ao Deus de Israel. Olha agora. Ruth não era israelita, era moabita. E os moabitas, eles tinham uma grande rivalidade com os israelitas, eles não se davam bem. Quando Israel estava em obediência a Deus, ele subjugava, eles dominavam, eles tinham um poder sobre Moab. Quando Israel desobedecia ao Senhor, como qualquer pessoa que desobedece a Deus, Deus se afasta. Deus não está para proteger desobedientes. Deus está para proteger aquele que obedece a Ele, aquele que tem compromisso com Ele. Aí quando Israel se afastava de Deus, estava em desobediência, a proteção de Deus se afastava deles, aí os moabitas vinham e tinham domínio sobre Israel. E durante muitos anos tinha essa rivalidade.
Aí o que diz com o nosso comentarista? Essa rivalidade, porém, não impediu Ruth de se converter e servir ao Deus vivo. Aquela rivalidade, aquela briga que tinha entre família de Ruth, que era os moabitas, família do esposo dela, que era os israelitas, não impediu. Ela se manteve firme. Mesmo a família do marido, com a família dela, e as nações não se uniam, era em confronto direto, era em contenda, era em brigas, mas isso não afastou ela dos caminhos do Senhor. Que lição podemos aprender com isso? Que lição podemos aprender com isso? Entre essa rivalidade de um e outro não afastou. Podemos aprender a seguinte lição: que problema nenhum, nem da minha família, nem da família da sua esposa, não pode nos atrapalhar, de impedir de servirmos ao nosso Deus. Aconteça o que acontecer, aconteça o que acontecer. Há famílias que, há pessoas que qualquer problemazinha na família, aí começa já a afetar a vida dele espiritual. Qualquer coisinha, irmão José. Há pessoas que qualquer coisinha na família ou dele da esposa já começa a afetar a vida espiritual. Não quer mais vir para a igreja, começa a ficar fraco na fé. Começa a ficar fraco na fé. Uma discussãozinha, uma contenda, ele já começa a afetar a vida espiritual dele. Tem irmão que diz assim, ó, eu vou sair dessa igreja, eu vou ficar aqui nessa igreja mais não, porque essa igreja tem algumas pessoas que têm desunião, irmão fulano de tal, fala mal da vida do outro irmão, eu vi a irmã lá metendo pau no outro, eu vou sair daqui, não vou dar não para mim não. Não dá não para mim não. Meu irmão, tu és crente em quê? Né? Tu és crente em Jesus. Tu és crente em Jesus. Ou és crente do teu irmão, desmantelado? Não é, irmão? Eu já vi muito isso. Já vi muito isso. Vou sair dessa igreja. Já conheci aqui dentro mesmo muito. Vou sair daqui porque é um desunião. Irmão fulano ali fala de cicrano. Irmão fulano fala de cicrano, de Beltânio. Vou sair. Tu és crente em Jesus, meu irmão. Tu és crente nele. Isso tem que acontecer no nosso meio. Jesus disse que há o joio e há o trigo. Não é o joio e o trigo. Não é somente trigo, não. Não é, pastor Mundão? Foi tudo ao contrário do que ele imaginou. É. Para onde vai é pior. Para onde for tem problema. Para onde formos tem problema. Em todo lugar, em qualquer lugar. Aí, meu irmão, sai daqui e já vi irmão fulano, uma fofocagem, irmão fofocando da vida de outro e fulano falando mal do outro. Você é crente, é em Jesus. Olha somente para Ele. Olha somente para Ele. Ruth não se abalou. Nada separou ela dos caminhos da presença do Senhor. É. Problema de um lado da família, problema do outro. E diz aqui a Bíblia que ela manteve-se firme, fiel. Manteve-se firme e fiel. Então, meu irmão, nada, deixe que nada te abale. Não deixe que nada abala a tua fé. Mesmo se você souber ver alguém falando mal de você, se você souber, irmão Maurício, irmão Assis, irmão João Paulo, irmão Elias, ver alguém falando mal de você, isso é motivo até para eu ficar mais crente ainda. Né? Se ninguém falar mal de mim, se ninguém disser nada de mim, tem alguma coisa errada. Essas coisas que nos faz mais ficar mais firme, de pé. Eu creio que todos já pediram assim: Senhor, me ensina a perdoar. Me ensina a perdoar.
Eu, às vezes, eu orei muito pedindo a Deus para me ensinar a perdoar. Depois eu fiquei, mas meu Deus, eu acho que eu não vou ensinar mais não. Vou pedir assim mais não. Porque quando você pede a Deus para lhe ensinar a perdoar, como é que você vai aprender a perdoar? Sendo afligido, sendo caluniado. Não é isso? Eu jamais vou aprender a perdoar se ninguém fazer nada comigo. Se ninguém me caluniar. Né? Não vou aprender a perdoar. Eu tenho que ser caluniado, tenho que ser afligido, tenho que levantar mau testemunho contra mim. É assim que eu aprendo. Aí toda vez que eu dizia, meu Senhor, eu quero aprender mais a perdoar, não em uma semana. Não em uma semana. Aí alguém se levantava contra mim, era uma coisa e outra, aí eu queria um pouco, e depois o Espírito Santo dizia, não, rapaz, você não pediu para aprender a perdoar? Se aprenda a perdoar, é na prática, não é na teoria. Então, que nós possamos aprender, tirar esse grande exemplo que Ruth aqui teve. Nada, briga familiar, discussão, calúnia, problemas, não separou Ruth da presença do Senhor. Ela manteve-se firme, forte, e por isso foi que ela foi vitoriosa. Então lembre-se, não fique triste, não se desespere, não saia da igreja, não vá para outro lugar se você vê algumas coisinhas tipo essa, calúnia, picuinha, alguma coisa assim, porque isso é normal acontecer, e isso nos firma mais ainda e nos aproxima de Deus. 1.1 Ruth, companheira. Ruth é companheira, 1.1. Ruth é companheira. Ruth é um nome moabita, que significa amizade. Companheira. Ela casou-se com um israelita que vivia em Moabe, Malom, filho de Elimelede e Noemi, que já era viúva de Eliameleque. Porém, Malom morreu e também seu irmão, Quilion, casado com Orfa. Diante dessa triste realidade, Noemi decidiu voltar para a sua cidade, Belém, e Ruth acompanhou ela. Olha, Ruth tinha uma companheira, que significa amizade. Ruth foi uma companheira muito boa, muito grande, da sua sogra. E até a ex-sogra, né? Que ele morreu, o marido morreu. Mas ela continuou com aquele companheirismo. Foi companheira nos momentos mais difíceis. Nas horas mais difíceis, aquela hora de perca. Meu irmão, companheirismo é bom demais. Quando você tem aquela pessoa companheira ao seu lado. Tem até um ditado que diz, é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Né? É melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Então, que nós devemos observar aquelas companhias que nos cercam, que está conosco, porque é a companhia que chega, que parece ser nosso companheiro, parece ser um companheiro bom, mas é falso. São aquelas pessoas interesseiras, aquelas pessoas que fingem ser amigo seu e por trás, por trás está apunhalando. Então Ruth foi uma companheira fiel, né? A sua sogra, nos bons momentos. Então é bom nós distinguirmos, estar sempre observando aquele que está perto de nós, aquele que está conosco, as suas intenções. Porque tem pessoa que se aproxima de nós somente por interesse. Se você tem algo, você tem amigo. Se você não tem nada, os amigos começam a sair. Então é bom observarmos quem está ao nosso lado, aquele companheiro que está conosco. 1.2 Uma história de amizade. Olha, uma história de amizade, 1.2. Uma história que suscita
que coubem apenas 4 capítulos, mas cheia de amor e amizade, providência divina, perfeita harmonia, que traz ensinamentos, e ainda para os dias de hoje. O livro vai direto ao assunto, sem rodeios ou atalhos, ao tratar do relacionamento de 2 mulheres, sogra e nora, num contexto de adversidade. Elas se uniram dentro de uma perspectiva Deus. Ruth se apegou firmemente a Noemi e seu Deus. Uma história de amizade. Uma história de amizade. Resumida em 4 capítulos. Em 4 capítulos do livro de Ruth. Resumida em 4 capítulos, uma história pequena, mas cheia de amor e de amizade, né? Um livro pequeno, o livro de Ruth, um livro pequeno, apenas 4 capítulos também, que não são tão grandes, mas apenas nesses 4 capítulos, ela relata, descreve uma história bonita, uma história de amor e de amizade entre Ruth e sua sogra. Diz a Bíblia que elas eram amigas demais, eram muitas amigas. Ruth muito amiga de Noemi, sua sogra. Então essa história maravilhosa de amor e de amizade. Que lição podemos tirar? Que lição podemos tirar daqui? Uma história de amor e de amizade. Não pode existir amizade se não houver amor. Né, pastor? Não pode existir amizade se não houver amor. Se eu não amar o irmão Maurício, eu não posso ser amigo dele. Não posso ter uma amizade. Se eu não amar o pastor Manuel, irmão Assis, irmão João Paulo, irmão José, irmão Bill, irmão Elias, não posso ter aquela amizade com ele. Por isso que fala uma história de amor e de amizade. Há pessoas que elas se preocupam por onde andar, fazer sempre amizade. Não é? Fazer amizade. O cristão, o autêntico cristão, ele se preocupa por onde ele andar, ele fazer amizade. Né? Outro grande exemplo que Ruth nos ensina a fazermos amizade. Fazemos amizade, principalmente como cristãos. Você como cristão tem que fazer por antes ser amigo do seu vizinho, né? É tão simples se fazer uma amizade. Mas em seu dia você sai na porta, quando o vizinho sai, aí você, olha, nós como cristãos temos que tomar a obrigação, principalmente para nós. Você tem que sentir que a obrigação é minha. O vizinho aparece na porta, ele aparece com uma cara desse tamanho. Geralmente quem já está na porta, o que vai passando, é que dá o bom dia, né? Eu já estou aqui, o irmão vai passando, o irmão ali vai passando, me vê primeiro, é que dá o bom dia. Mas às vezes não acontece. Mas nós, como cristãos, temos que sempre fazer diferente. Eu faço direto lá onde eu moro. O vizinho saiu, às vezes está com uma cara desse tamanho lá, aí você como cristão autêntico, você diz, bom dia, meu irmão, fulano, tudo bom? Como é que o senhor está? Às vezes ele está até mal-humorado, ele olha e faz aquele jeitinho dele. Bom dia. Você já ganhou. Com apenas um bom dia, você já ganha o outro. A pessoa fica satisfeita. Oi? É uma simples atitude. Uma simples atitude. Você já ganhou. Se você dá um bom dia para aquela pessoa e aquela pessoa não responde, você já fica triste, né? Já fica triste se não responder. Já fica triste. Então, Ruth fez grande amizade com Noemi. E ela nos dá esse exemplo de fazermos amizade. Ser amigo do vizinho, dar um bom dia para ele. Quando se vê, dá um bom dia para ele. Né? Sempre estar de bom humor, com aquele sorriso no rosto.
Isso fica até mais fácil para você ganhá-lo para Jesus. Né? Fica mais fácil para você ganhar. O camarada não dá um bom dia ao vizinho, mal fala com ele. Mal fala. Cara desse tamanho, pá, um lá, outro cá. Aí quando é depois você sai para evangelizar à tarde, lá na rua que você mora, aí tá ele lá na porta. Você chega com um folhetinho, ei meu vizinho, tudo bom? Para a igreja hoje lá, aceitar Jesus, estou lhe fazendo um convite. Aí, né? Quando você dá as costas que vai embora, tem deles, eu já presenciei, de fazer até aquele gesto. Olha aqui, para onde eu vou. Não dá nenhuma palavra comigo, agora para ir para a igreja vai me chamar. Até isso aí dificulta. Então nós como cristãos temos que procurarmos fazer amizade com os vizinhos, lá no trabalho, com os companheiros de trabalho, procurar ser gentil a ele, ser agradável. Nós somos crentes, você é crente, somos diferentes. Você não pode, irmão José, retribuir com a mesma moeda. Se o cabo é ignorante comigo, eu não posso ser. Tem um ditado lá no mundo que parece ser igual. Parece ser certo. É bonito, mas parece ser certo, mas não é. É aquele ditado que diz assim, ó, a minha educação depende da sua. Não é esse mesmo provérbio muito popular, né? A minha educação depende da sua. Esse provérbio diz. É bonito para o mundo, mas como cristão, não. Como cristão é diferente. Jesus falou até diferente. Amai aquele que te aborrece. Amar aquele que te aborrece. Se o teu irmão, se o teu vizinho, teu companheiro no trabalho, o teu patrão foi ignorante com você, não retribua com a mesma moeda. Faça diferente, para que ele veja. Você está até pregando para ele de boca fechada. Lá o teu patrão, o teu chefe, é ignorante com você. Ele grita. Mesmo você certo, ele grita. Aí você, ó, mantenha calma. Você sabe quem você tem crido, mantenha calma. Até isso aí ele está observando. Rapaz, esse camarada é crente mesmo, ó. Quando ele toma essa mesma atitude com outro funcionário que não é cristão, o funcionário vem com 2 pedras na mão, diz o que quer a ele dá uma suspensão. Mas ele viu que você é diferente. Você já está até contribuindo. A pregação do Evangelho. Você está abençoando a você mesmo. Se você é um excelente funcionário, lá onde trabalha, se você é honesto, cumprindo o que manda a palavra de Deus, se você dá bom exemplo de crente, de autêntico cristão, você está preparando caminho e abrindo portas para futuramente você ser até levado a um cargo melhor, ali onde você trabalha. Quantas vezes é preciso promover alguém? O patrão está querendo promover alguém como chefe, como encarregado de lá de onde trabalha. Ele vai procurar quê? Procurar quem? Um funcionário mais exemplar. Aí ele vê o irmão José lá, que ele dá grito, o irmão José fica calado. E da hora dele largar, chega a hora dele largar, vamos fazer mais meia hora de hora extra hoje, 1 hora de hora extra. Não gostamos, né? Chega a hora de largar, a gente já cansado, a gente não gosta. Mas você faz, fica calado, mesmo sem gostar, fica calado. Ele está observando. Então tudo isso, tudo que você faz de bom, conta para o bem, futuramente. E o que faz de errado, conta para lhe prejudicar. Então, você sendo esse funcionário exemplar, que procura fazer amizade, onde você trabalha, seu patrão, com seu chefe, com seus amigos, com seus vizinhos, né? Isso é bom, você está propagando o nome de Cristo e abrindo as portas para você também. Portanto, como ressaltou o pastor Manuel, requer nós observarmos com quem vamos fazer amizade. Né? Amizade com todos, mas com todos que são pessoas direitas. Você não vai fazer amizade com um malfeitor, não vai fazer amizade com um traficante, com um usuário, está ali junto com ele,
Porque só vai se prejudicar. Só vai se prejudicar. Pessoas assim, você passa, dá um bom dia para ele, tudo direitinho, né? Não pode fazer amizade com esse tipo de gente, porque eles andam em um mundo errado, andam em uma direção errada, e isso vai nos prejudicar. Então, que possamos aprender esse outro exemplo de Ruth, muita amiga, ela de Noemi, fez amizade e nos deu esse exemplo de por onde passamos, fazemos amizade. É diferente de certas pessoas. Tem pessoa que por onde passa, infelizmente, né, só faz inimizade, né? Tem pessoa assim. Só faz inimizade. Só faz por onde as pessoas não gostarem dele. Quem se relaciona com ele não gosta. É pessoa chata. É aquelas pessoas que só elas estão certas. Ninguém está certo para ela. Só ela está certa. As atitudes corretas somente é a delas. Só ela sabe fazer o que é certo. Só ela toma a atitude certa. Essas pessoas são insuportáveis. Essas pessoas não juntam. Essas pessoas falham. Então que nós, como cristãos, devemos ficarmos longe dessas pessoas e tomar esse exemplo de Ruth, que fez só amizade. 1.3. O início da história. Esse 1.3 era para ter ficado até no começo, aqui 1.1. Já no 1.3 é que vai comentar o início da história. Era para ser no 1.1, ficou no 1.3. Depois de já ter falado um pouco aí. Mas vamos, né? 1.3, né? O início da história. Na época dos juízes, houve em Belém de Judá, Elimeleque, então foi com a família para Moabe. Lá seus 2 filhos se casaram com mulheres moabitas. Mais tarde morreram. Elimeleque e os filhos deixaram Noemi e suas noras viúvas. Ao ouvir que Deus havia abençoado a sua terra, seu povo, com alimento, Noemi decidiu voltar para Belém de Judá. Ora, Orfa preferiu voltar para a sua família. Elimeleque morava em Israel com sua esposa Noemi. Nesse período, era um período que havia muitas guerras. Era um período que Israel ainda não tinha rei. Era julgada pelos juízes. E nesse período a fome estava grande. A fome estava assolando ali em Israel. Estava difícil. Estava difícil. E quando você está morando em um local difícil, assim, que a dificuldade está grande, você vai procurar um lugar melhor, um lugar melhor. Foi o que Elimeleque fez. Pegou sua esposa, Noemi, e foi morar em Moabe, terra de inimigos. Terra de inimigo, Moabe, muito inimigo eles lá. Aí foi para lá, o negócio apertou, foi para lá ele, levando sua esposa e seus 2 filhos. Ao chegar lá, seus 2 filhos, em terras alheias, casam com mulheres estrangeiras, né? Com mulheres moabitas. Um casou com uma mulher chamada Orfa e o outro casou com uma mulher chamada Ruth. Veja bem, elas não pertenciam a Israel. Não eram as filhas da promessa. E um casou-se com Ruth. E o que acontece? Por ironia do destino, Noemi, a esposa, perde o marido. O marido morre ainda novo. Ela perde, fica viúva. Já começa a dificultar. Ainda ficou com o apoio dos 2 genros. Dos 2 genros, não, dos 2 filhos. E com das 2 noras, Ruth e Orfa. Passa algum pouco tempo, morre um outro filho.
o negócio ficou mais difícil ainda para Noemi. Primeiro perde o marido, segundo perde um filho, agora só tem um filho, tem mais ninguém. Não demora muito, o outro filho morre também. O outro filho morre também, agora ficou mais difícil. Perde o marido, perde os 2 filhos, fica mais difícil. Venderam alguma besteirinha que tinham para comer, chegou um momento que acabou. Acabou tudo, as portas se fecharam. Então Noemi, a sogra, o que é que ela faz? Ela para, ela pensa. E ela resolve tomar uma atitude. Uma atitude certa. Uma atitude certa. Estava com as 2 noras em casa. Sem condição financeira nenhuma. As noras tinham suas famílias, seus pais. Tudo ali na mesma cidade, que era a cidade de Moab. Aí Noemi chama as 2. Queria falar com vocês 2. As 2 vai, triste. Que é minha sogra? Olha, com o coração partido. Eu estou com o coração partido. Olha aqui, ó. Vê aqui a panela. Tem nada. Vê a despensa, está seca. Eu não tenho mais marido, vocês também não têm mais marido. Mas vocês têm uma família. Vocês têm uma família. Então o que é que vai acontecer? Vocês vão voltar para a casa dos seus pais? Porque eu não posso mais cuidar de vocês. Não posso mais. Estou velha, já estava velha. Aí chama a primeira órfã. Você concorda, uma hora, né? Concorda, ó. Você vai voltar para casa dos pais. Era ali tudo mesmo em Moab. Ela disse, concordo, eu volto. Pegou os paninhos, pegou as roupinhas, tudo que tinha, as coisinhas. Em lágrimas, em pranto, abraça Noemi, sua sogra, despede-se dela e a despacha em paz. E Ruth de lado, só ouvindo. Ruth de lado, só ouvindo. Agora, Ruth, vem cá. Da mesma forma, você também, Ruth. Vá para casa dos seus pais. Órfã já está indo. A dificuldade aqui está grande, como você sabe. Então, eu lhe despeço agora. Aí Ruth surpreende a sogra. Ruth surpreende a sogra. Vou não, minha sogra. Vou não. Vou ficar com você. Vou ficar com você. Como já falamos. Eu vou te servir o que você comeu, como contigo. Para onde você for, irei eu. Onde você se hospedar, eu se hospedo também. E Noemi assim, ó, pasmada. Escutando ela. Não espera eu ouvir aquilo dela. É o quê? O que você comeu, como também. Mas eu não tenho nada para comer. Eu não como. Se você não tiver, eu não como. É o que você comer. E mais o teu Deus será o meu Deus. Dá uma impressão. A impressão que dá era que Ruth gostava mais da sogra do que da própria mãe, do próprio pai, da própria família. Que era lá perto, era tudo lá em Moab, era só ela voltar para casa dos pais. Dá essa impressão, irmão José. E essa sensação que Ruth gostava mais da sua sogra, Noemi, do que da sua mãe. Mas não. É porque Ruth, ela viu em Noemi não somente uma sogra, ela viu uma sogra e uma amiga também. Ruth viu uma sogra e viu também uma amiga. Uma amiga. Um amigo, meu irmão, um amigo. Ele é mais importante do que um irmão. Um amigo, ele é mais importante do que um irmão, do que um parente. Tem tantos irmãos que não chegam aos pés de um amigo. Não é isso mesmo?
Tem tantos irmãos que não chegam aos pés de um amigo. Ruth viu ali, na sua sogra, não somente uma sogra, mas viu uma amiga. Aqueles 10 anos que eles moravam lá em Moabe, ela presenciou, ela viu a amizade que a sua sogra tinha com ela, o seu carinho. Amigo é mais do que um parente. Amigo é mais do que um parente. Muitas vezes, você tem um pai e o outro tem um pai amigo. Não basta somente ser pai. Tem que ser pai e ser o pai amigo. Há uma diferença entre esses dois, do pai, somente o pai, e do pai amigo. O pai, o que é que ele acha? Eu sou pai. A minha obrigação é não deixar faltar o alimento, não deixar faltar a comida, não deixar faltar a roupa, e se errar, ó, vai pro cacete. Né, irmão José? Só o pai, só quando é pai. A minha obrigação é dar comida, a minha obrigação é dar a roupa, dar o que faltar, e se errar, meto no cacete. Aí é só o pai. É só o pai. Muitas das vezes não tem só isso. O pai amigo, ele tem uma diferença maior. Uma diferença melhor. O pai amigo, ele cumpre com essa obrigação de alimentar o seu filho, de dar suas vestes e de estar sempre presente, lhe observando, sendo amigo dele. O pai amigo não precisa ele dar uma pisa no filho. Não precisa. O filho fez algo que desagradou a ele. Aí chega em casa, vem cá, rapaz. Eu levei tanta pisa quando eu era pequeno, que toda vez que eu lembro eu sinto a dor. Apanhei tanto que eu lembrava que tinha dor. Mas o pai amigo, ele chega para o filho. Primeiro, ele tem que lembrar, é filho, é adolescente, tem que lembrar que você também foi rebelde, você também errou. Né? Primeiro eu tenho que lembrar, quando eu fui adolescente eu também errava, eu também fazia essas travessuras. Então é normal, irmã Elias, do adolescente, do filho, do jovem dele, fazer coisas erradas, desagradáveis. É dele, é natureza, é sua mente imatura. É sua mente imatura. Então o pai amigo, ele chega para o filho, senta ele, conversa com ele, mostra para ele a realidade. Meu filho, não é por aí, não é por aqui. Ó. Dá exemplos de pessoas que entraram por esse caminho, se deram mal. Faça isso não, meu filho. Você agora deixou o papai tão triste. O papai ficou triste com isso. Esse é o pai amigo. Isso é o pai amigo, é compreensível. Ele não dá uma lapada não nessa hora não. Papai ficou triste, não faça isso não. Aí sai conversando com ele, dando os exemplos. Sabe o que muitas vezes acontece? Você falando, não dá um tapa e as lágrimas dele descendo. Ó. Essas palavras vai entrar no coração dele, ferir de uma forma para o lado bom, que ele vai tentar não errar mais. Vai se ver todo dia de trabalho, vai da mesma forma. Isso mesmo, vai servir de exemplo. Vai servir de exemplo. Você vai parar, sentar com ele. Essas palavras vai ficar guardadas no coração dele, que ele vai sempre lembrando. Não tem um ditado que diz que tem palavras que dói mais que uma pisa? Não é? Aí conversa com ele. Se caso ele vier a cometer novamente aquilo, chame ele numa boa. Se vê ele triste lá pelos cantos da parede, chama ele, meu filho. O que é que está acontecendo? Está acontecendo o quê? Escuta. Escuta ele. Se você pega, dá uma pisa no seu filho, sai lá, ele vai ficar revoltado. Pois é, rapaz, então tem que ser, não basta somente ser um pai ou uma mãe. Estamos falando mais do pai aqui, porque aqui é só o pai. Na classe das irmãs falava mais dela também. Mas a mesma coisa, o pai. Não basta somente ser o pai, tem que ser um amigo também. Se o filho está triste, está sempre observando o pai amigo, irmã Elisa. Ele está sempre observando o comportamento do filho. Ele dá algum sinal, sempre dá um sinal. Se o filho começa a se envolver com alguma coisa errada, está dando sinal. Tem filho lá do mundo, começa chegando com o celular, não trabalha,
chega com um celular novo, chega com uma bicicleta, está dando sinal, o pai está vendo que tem algo errado. Ele não trabalha, como é que está chegando com isso? Não trabalha, então o pai tem que estar sempre observando isso aí. Ó. Se vê alguma coisa indiferente, chamá-lo a atenção, numa boa, conversar com ele, dar esse exemplo, sem precisar estar batendo. Se vê que ele está necessitando de alguma coisa, uma ajuda financeira, ajude a ele, faça aquele esforçozinho, com sabedoria. Com sabedoria. Você não pode chegar e abrir mão demais para o seu filho, ajudando ele de uma forma financeira. Você não pode abrir mão demais também para ele, por quê? Porque está deixando ele relaxado. No momento mais difícil, ajuda ele, está precisando da ajuda que a ele. Na hora de apertar, ele aperta um pouquinho, ensinando, sendo compreensível, para que ele possa dizer assim, ó, eu tenho orgulho do meu pai. Eu tenho orgulho do meu pai, porque o meu pai é um pai e é um amigo. Né? Isso é maravilhoso. Um pai ouvir isso do filho é maravilhoso. Você vai ficar tão satisfeito. E outra, você está preparando ele para quando ele casar também ser um pai, amigo do filho dele. Porque é assim, ó, os nossos filhos, ele aprende com seus pais, com o seu pai, com a sua mãe. O filho está olhando para os pais. Ele se espelha sempre nos pais. Se você é um pai, é um marido ignorante com sua esposa, seu filho está vendo, ele está observando. Se é um marido chato, briguento, ruim, ele está vendo. Se é compreensível com a esposa, faz tudo certinho, ele está observando. Então aquilo que você quiser que o seu filho seja, dê exemplo. Dê exemplo. Olha, dê exemplo. Então seja um pai. Foi isso que Ruth viu em Noemi. Não viu somente uma sogra. Viu uma amiga. Uma amiga. Ruth quebrou com aquele tabu que se tem de sogra ruim, sogra mal, sogra linguaruda. Não é isso que a gente vê por aí? As noras, os genros, não gostam da minha sogra. Não gosto da minha sogra, porque ela se mete demais. De fato, tem algumas sogras que se metem demais mesmo. Se mete. Você casou, ela casou. Você casou com a filha dela, então cada um no seu quadrado. Resolve os dois. Tem sogra que de fato se mete demais. Mas Noemi não. Deu esse exemplo maravilhoso para Ruth. Ela não somente foi uma sogra, mas também foi uma amiga. Então que nós sejamos não somente um bom pai, não somente um bom filho, não somente um bom esposo, mas que sejamos um bom pai e um pai amigo, um bom filho e um filho amigo, um bom esposo e uma esposa amiga. Levando por todos os lados, o filho também tem que ser um filho amigo do pai. Aí então Ruth disse, não, vou ficar com você. Vou ficar com você. Ruth reconheceu que ela era uma amiga. Orfa não. Orfa, a outra não parou para reconhecer isso não. A outra nora foi embora. Desabou, pegou suas coisas, a outra nora foi embora. Ela não reconheceu não. Mas Ruth reconheceu. Que podemos observar com isso. Há pessoas, meus irmãos, que por mais que você faça, ela não reconhece. Não é isso? Tem pessoa assim, que por mais que você faça com ele, ele não reconhece. É verdade. Ruth reconheceu a sua sogra. Ruth reconheceu a sua sogra, que ela era uma sogra amiga, era uma boa sogra, ficou com ela. Mas Orfa não deu nem valor. Quando Noemi disse, pode ir, ela pegou logo as coisinhas dela e foi embora. Pois é, há pessoas que não reconhecem o que você faz. Tem pessoa que se ajuda ela 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes,
Enquanto você está ajudando, ela está aqui, ó, de boa, é meu amigo. Mas se você precisar dela em qualquer momento, o que é que ela faz? Vira as costas, dá as costas. Tem pessoa que é assim. Por mais que você faça, você ajuda ela em tudo. Tem pessoas que pedem para você comprar fiado do cartão dela, você compra uma vez, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Ainda dá trabalho para pagar. Para pagar você tem que estar ligando, pegando o celular, irmão, vence amanhã, rapaz. Vence amanhã. Bota aí, cubra. Aí você cobra, já passa o maior sacrifício. Ainda fica com raiva. Fica com raiva. Não é? Fica com raiva. Aí chega um dia que você de fato não pode comprar o cartão. Já excedeu o limite do cartão. Não tem como mais. Aí aquela pessoa, na hora de comprar, ela não sabe pegar o celular. Alô, meu irmão, alô, meu amigo. Um sorriso tão grande no rosto que é capaz de rasgar. Na hora de pedir para comprar, na hora de pedir o favor, aquele sorrisão. Você vai lá, serve. Aí vem sem poder, serve. Irmão Maurício, que eu digo aqui, tem a loja dele lá. Mas não vai o que acontece. Quem negocia sempre tem. Quem negocia, eu negocio também, sempre tem. Né? Na hora de comprar, sim, irmão Maurício também, irmão José, vende as prestações dele. Aí passando, irmão José, quanto é esse jogo de panela aqui, aquela alegria, que ela ficar com 2, 3. E aqui, rapaz, compra 1, 2, 3. Quando termina, dá um aperto na mão dele, vê a hora de quebrar os dedos. Aquele aperto seguro. Pá, pá, um abraço nas costas, se estiver com a coluna doendo, vai ficar com uma dor na coluna. Né? Isso, meu irmão, aí, qual é o dia mesmo de pagar? Dia 30 eu passo aqui. Quando é dia 30, sai de casa logo cedo, a maioria das vezes. Para não pagar. O irmão dá um monte de viagem lá, quando encontra ele. Diz aí, meu irmão, é a benção. Rapaz, tenha. Você encontra ele de novo com uma cara feia desse tamanho. Fica com raiva. Fica com raiva. Tem pessoas que é assim, por mais que você faça, por mais que você ajude, ela não reconhece. Ela não reconhece. É triste. É triste. Né? Pessoas com essa índole. Aí o que acontece? Tem o lado agora cristão e o lado bestão. Eu tenho que ter cuidado com esses dois lados agora. O lado cristão e o lado bestão. Aquilo de início que eu falei agora há pouco, de você levar um grito de um patrão, ficar calado, é normal. Porque eles têm esse espírito mesmo, de autoridade, de superioridade. Eles querem sempre mandar, toda a vida foi assim. E quando nós não nos sujeitamos a ele, somos punidos, desempregados, colocados para fora, isso nos afeta. Então é até normal você ficar sempre subjugado a certos momentos, numa ocasião dessa. Podemos dizer que seja normal. Não é tanto, mas podemos dizer que seja normal. Mas nesse outro lado daqui agora, é diferente. Você não pode confundir o lado cristão com o lado bestão. Tá aqui, irmão José. Irmão José vende a prestação dele, irmão Maurício tem a loja dele. Aí chega lá alguém, compra, não paga. E se paga é a metade. Deu o maior trabalho para pagar, metade. Você ainda vendeu 2, 3 vezes a ele, com maior dificuldade. Então essa pessoa você tem que eliminá-lo. Você tem que eliminá-lo. Você não pode levar esse lado cristão, não, mas eu como cristão tenho que vender ele direto. Se ele não está pagando, meu irmão. Você está entrando pelo lado bestão agora, não é cristão. O camarada lá, ele compra, irmão José vende direto, não recebe, a maior dificuldade, o maior trabalho. Então tem aí esse lado. Você não pode confundir o lado cristão com o lado bestão. O lado cristão está para amar, para entender, para ajudar. Mas quando aquela pessoa quer lhe passar para trás, só lhe passar para trás, você tem que deixar ele de lado, como disse o irmão Maurício. Você está contribuindo para que ele continue sempre andando, sendo um caloteiro, dando calote em um e no outro. Então,
Tem pessoas que não reconhecem. Por mais que você ajude, por mais que você abençoe ele, chegue junto, ele só quer dar patada. Ele só quer botar você para trás. Então aqui, ó, Ruth, ela reconheceu. Enquanto Orfa não reconheceu, mas Ruth reconheceu que a sua sogra era uma grande amiga. Aí Ruth também, ela insiste, eu vou contigo. Aí Noemi diz assim, ó, tu queres ir comigo? Aí Ruth disse, eu vou sim com você. Aí Noemi disse, mas eu não tenho nada para te oferecer. Mas mesmo assim eu vou com você, minha sogra. Aí Noemi disse, não tenho casa, não tenho aposentadoria, não tinha aposentadoria antigamente, eu não tenho os bens, porque eles já tinham vendido para comer, eu não tenho nada, minha nora, para te oferecer, por quanto tu queres me seguir? Por quanto, Ruth, tu queres me seguir? Eu te sigo a si mesmo, eu te sigo. Que lição tiramos com isso? Que lição aprendemos com isso? Que Ruth era a verdadeira amiga. Ela era uma verdadeira amiga. O verdadeiro amigo é esse, irmão José. O verdadeiro amigo é esse, irmão Maurício. Noemi não tinha nada. No ditado popular, não tinha um pau para dar no gato. Não tinha uma casa. Não tinha um emprego. Não tinha uma aposentadoria. Bem nenhum. E Ruth disse, mas eu vou com você. Eu estou com você. Olha que exemplo de amizade verdadeira. Hoje nós vemos ao contrário. Nós vemos ao contrário. Se eu tenho posse, se eu tenho condição, toda semana fazer um churrasco na sua casa, aí convida aquelas pessoas, aqueles irmãos, está todo mundo lá com você. Ó. Se você tem um carro para andar, para de vez em quando dar uma carona um para outro, você tem amigo, tem uma casa boa, confortável, que de vez em quando faça uma festinha, um churrasco, tem amigos. Mas se você não tiver nada aqui, se a pessoa aí começa perto do emprego, você vê, aí o camarada olha perto do emprego, só em perder os empregos, os amigos já começam a se afastarem. Ele já não está mais podendo fazer isso. Os amigos começam a se afastando perto do emprego, adoece, os amigos correm tudinho. Os amigos correm todos. Aqui é assim. Os amigos aparecem por interesse. Os amigos, ninguém quer ser amigo de quem não tem nada. É. Uma pessoa que não tem nada. Aí então, se você tem algo, se você tem bem, se você tem, não falta amigo. Você é rodeado de amigos por todo quanto você anda, por todo canto. Você tem amigo de todos os jeitos, não falta amigo. Enquanto você está bem, enquanto nós estamos bem, estamos rodeados de amigos. Começou a perder as coisas, os amigos começam a ir embora. Então esses não são amigos, esses são colegas de farra, colegas de diversão, que só é amigo enquanto tem as coisas, quando não tem, corre. Ruth foi a verdadeira amiga de Noemi, se aproximou dela no momento mais difícil, se aproximou dela quando ela não tinha nem um pão sequer para dar, não tinha nada. Ela disse, eu sou tua amiga, para onde tu for eu vou, teu Deus é o meu Deus, o que tu comer eu como, onde você parar para dormir, eu paro. Então, esse é o verdadeiro amigo. 2. Ruth foi recompensada por sua fidelidade. Olha, Ruth recompensada por sua fidelidade. Aí, quem é fiel sempre é recompensado. Quem é fiel sempre é recompensado. Em todo sentido. Em todo sentido. Quem é fiel sempre é recompensado. Ele em todo sentido. Ruth, ela foi obediente ao Deus, foi obediente, fez a vontade do Senhor, foi recompensada.
Pois é, Ruth foi recompensada por sua fidelidade. Quem é fiel ao Senhor, meu irmão, tem sua recompensa. Quem é fiel ao Senhor tem sua recompensa. Nós vemos em toda a Bíblia quem foram fiel que tiveram a sua recompensa. E quem foi infiel, o seu castigo, a sua punição. Abraão foi fiel ao Senhor. Foi fiel. Deus disse a Abraão, saia dessa tua terra, vai para um lugar que tu nem sabe. Abraão não questionou a Deus, não procurou nem saber. Foi fiel, fez tudo direitinho que Deus pediu, foi recompensado. Deus deu um filho que ele não podia ter, Isaac. Deus deu um título de pai da fé, né? E ele foi recompensado, porque quem é fiel ao Senhor. José lá do Egito foi fiel a Deus, teve sua recompensa. José do Egito foi fiel a Deus, passou por aquele processo mais difícil para um homem, aquela provação mais difícil para um homem, como todos vocês conhecem. A esposa de Potifar tentou-no pegar a pulso, os dois a sós, ele foi fiel, preferiu ser preso para ser fiel ao Senhor, foi preso, mas Deus recompensou, terminou como que governador de todo o Egito. Olha que maravilha, que recompensa. Que recompensa. É bom ser fiel, meu irmão. Os fiéis sempre são recompensados. Davi foi fiel ao Senhor. Davi foi fiel ao Senhor, né? Do início, foi fiel a Deus. Chegou até onde? Qual foi a recompensa de Davi? O trono de Israel. Deus colocou lá no trono de Israel. Foi o melhor rei que teve na época. Um rei glorioso. Daniel foi fiel ao Senhor. Não adorou aos deuses. Não adorou a estátua. Não adorou nada. Foi fiel ao Senhor. Qual foi a recompensa? Quando jogado na cova dos leões, os leões estavam com fome. Deus foi lá, mandou o anjo. O anjo foi lá, fechou a boca do leão e eles não foram devorados. Quem é fiel a Deus tem sua recompensa, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Terminou como que governador de toda a Babilônia, toda a província. Olha que recompensa. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena. É recompensado. Não como Ruth. Então, vale a pena ser fiel. Ruth foi fiel ao Senhor. Deus deu-lhe um marido, novamente mais na frente. Deu seu esposo novamente na frente. Deu seus filhos. Então vale a pena. Seja fiel a Deus. Lá onde você trabalha, seja fiel a Ele. Em meia circunstância. Em meio a qualquer circunstância, seja fiel ao Senhor. Onde você trabalha, aonde você estuda, seja fiel a Ele. Ah, mas aqui Deus não tem ninguém me vendo. Eu estou aqui trabalhando, lá no escritório, é sozinho, não tem ninguém me vendo. Não tem ninguém me vendo. Lá onde estuda, não tem ninguém conhecido me vendo. Aí às vezes, nós nos deparamos, irmão Elias, por uma situação difícil, em que o inimigo nos coloca no imprensado, uma prova, uma tentação para que pecarmos contra o Senhor. Aí muitas vezes você está em um lugar longe, distante, vem aquela tentação, aí faz assim, ó, aquele desejo de cometer aquele pecado, e faz assim, olha para frente, não tem ninguém vendo, olha para a direita, vê se tem alguém conhecido, não tem ninguém vendo, olha para a esquerda, não vê ninguém conhecido, olha para trás, não vê ninguém conhecido e esquece de olhar para cima. E tem Deus que está nos vendo. Olha para a direita, olha para a esquerda, para frente, olha para trás, esquece de olhar para cima. E tem Deus que está nos vendo, está vendo tudo. Então que sejamos fiéis ao nosso Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação, porque teremos a recompensa de Deus, como Ruth foi fiel e foi recompensada, né? Como Jó foi fiel, mesmo Jó inocente, perdendo tudo, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, mas foi fiel. Jó permaneceu fiel. Deus recompensou-lo, devolveu sua saúde de volta.
os fios em dobro, a sua riqueza em dobro, porque vale a pena ser fiel. A fidelidade de início, ela requer um aperto, ela requer uma dificuldade, ela requer renúncia. De início, a fidelidade, ela parece requer prejuízo. Requer prejuízo de início, parece que ela vai dar prejuízo de início. Você acha uma carteira com dinheiro. Aconteceu comigo já com uma carteira com dinheiro. Está lá a carteira com R$1.002. Rapaz, esse dinheiro até que não serve. Mas está lá dentro o número, o telefone daquela pessoa, do dono. Você olha, R$2.000 na carteira. Aquela pessoa que perdeu está precisando, ela está com a cabeça quente. Tem um número. Rapaz, meu Deus, eu estou precisando. Aí quer até se enganar, né? Não, mas acho que é Deus que está me dando. Não, tem um número para aquela pessoa, seja fiel. Aparentemente está parecendo que você ficar com aquele dinheiro vai resolver aquilo ali para você. Vai não, pega o telefone. Alô, fulano de tal, tem um documento, estou falando com o cicrano, Rapaz, eu achei aqui uma carteira, tinha alguma coisa, não diz logo quando tinha não. Tem que ser sábio também, né? Tem que ser sábio. Tinha alguma coisa, outro lá, oh meu Deus, você me achou, estava o dinheiro de eu pagar minha fatura do cartão, tinha R$2.000 aí dentro, e aí tem alguma coisa? Tem, abençoado, está aqui, eu achei, está aqui, ó. É uma honestidade. Honestidade. Vi aqui, ó, está aqui, venha pegar, está o canto, Não importa o que você esteja precisando. Aí você vai ser abençoado com a atitude dessa. Vai ser abençoado, vai ser recompensado. E se você colocar no bolso, aqueles 2.000 não vai servir para nada. Quando pensar que não, você vai estar passando por dificuldade, por momento difícil, vai estar colhendo aquilo que plantou. Por isso que sejamos fiel ao nosso Senhor, porque se formos fiel, vamos sermos abençoados por Deus, iremos morar no céu. Então, estamos encerrando mais uma vez essa escola dominical e agradecemos por a presença de todos. E no próximo domingo, você que está em casa aí, que tem nos assistido, no próximo domingo estaremos aqui para aprendermos do Senhor. Vencedor, quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu Cumprimento a Escola Bíblica Dominical com a paz do Senhor. Relatório da Escola Bíblica Dominical, domingo 9 de novembro de 2025, a classe Davi. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por
Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Matriculados 11, presente 10, visitante 1, ausente 1, total 11, Bíblias 8, revista 6 e oferta 25 centavos. A classe Samuel. Matriculados 6, presente 2, visitante não houve, ausente 4, total 2, Bíblias 2, revista 2 e oferta não houve. A classe Ágape. A classe Ágape Cristã da igreja com a paz do Senhor. Então sim, a grandeza de Deus. Versículo chave. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é teu nome em força. Jeremias capítulo 10, versículo 6. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Amém. Glória a Deus. Matriculados 10, presente 7, visitante não houve, ausente 3, total 7, Bíblias 7, revista 5 e oferta R$2. A classe José. A classe José, sal da igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, revestida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, Reino do Senhor. Amém. Glória a Deus. Matriculados 4, presente 3, visitante não houve, ausente 1, total 3, Bíblias 2, revista 3 e oferta R$2. A classe Ruth. Uma das marcas que caracteriza o discípulo de Cristo é a fidelidade a Deus, a qual se expressa nos relacionamentos interpessoais. Graças dou por essa vida, pelo bem que me dou. Graças dou pelo futuro que importou, descansou pelas bênçãos derramadas pela
Amém. Glória a Jesus, sempre dando graças ao nosso Deus por tudo. Aleluia. Matriculados 15, presente 10, visitante 3, ausente 5, total 13, Bíblias 13, revista 8 e oferta R$4. Classe Daniel. Classe Daniel, salva a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Deus vive, são as promessas, olhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. E Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Amém. Glória a Deus. Matriculados 9, presente 7, visitante 1, ausente 2, total 8, Bíblias 8, revista 7 e oferta R$16. A classe dos professores, matriculados 8, presente 6, visitante não houve, ausente 2, total 6, Bíblias 6, revista 6 e oferta R$12. Total geral, matriculados 63, presente 45, visitante 5, ausente 18, total 50. Bíblias 46, revista 37 e oferta R$36,25. A classe que se destacou nesta manhã, pela presença, que só faltou um, foi a classe Davi. Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Amém!